Muito bem-vindos a mais um podcast Homeopet. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Martins, médica veterinária do Departamento Técnico Homeopet, também com a Andressa Lustre, que é do Marketing Homeopet, está aqui também trazendo muita informação. E olha, é para começar já com um assunto polêmico aqui, meu amigo. O que a gente faz? Tem o site homeopet.com.br e lá nós recebemos muitas, mas muitas dúvidas, muitas perguntas a respeito do mundo dos pets. E aqui é o lugar de quem ama o pet de verdade. Então, à medida do possível, a gente procura responder essas perguntas. E a primeira já começa assim, ó. Não deu nem para dar o bom dia direito para vocês, mas essa que vocês estão muito bem-vindas. Qual o risco de dar Dramin gotas pro meu cachorro? Olha a pergunta que abre esse podcast de hoje. Denner, Bem-vinda, doutora Patrícia. Bem-vinda, Andressa. Verdade. Bom dia, Denner. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, porque também a gente não sabe que horas vão nos assistir, né? Então, olá. Denner, essa pergunta, né? Aí tá perguntando de medicamento específico, mas eu vou responder ela nesse primeiro de uma forma mais abrangente. É muito comum esse tipo de pergunta sobre dar medicamento para uso humano para cães ou gatos, para os pets, né? E a gente, o tutor, as pessoas aí que têm os cães, gatos em suas casas, tem que entender que os animais, eles são diferentes, o organismo é diferente das pessoas. Senão, não teria médico veterinário, um profissional que vai estudar essas espécies e outro que vai estudar a espécie humana. Seria um único profissional. Então, são indivíduos totalmente diferentes, com um metabolismo diferente. E tem medicamentos humanos que são contraindicados para pets, né, Andressa? A gente tem situações de alguns medicamentos que, para nós, são medicamentos que para o animal é um veneno. Que se você der, ele vai intoxicar e provavelmente vai morrer. Exatamente, até alimento. Por exemplo, cebola. A gente põe cebola na nossa comida, tempera, como cebola crua. Cebola para gato é veneno. Então, não pode. Eu não sabia. Então, assim, realmente tem que se tomar cuidado. Nessa situação, e é muito comum, eu não sei se as pessoas têm o medicamento em casa e quer resolver de forma rápida, ou por estar acostumado com aquele nome. Mas, assim, a primeira coisa, já que você falou, vamos começar com o assunto polêmico, então já responder de forma meio polêmica, porém direta. Não use medicamentos humanos sem orientação veterinária. E tem muitos medicamentos, a linha veterinária, né, ela cresceu muito no Brasil, os laboratórios estão cada vez mais, laboratórios nacionais e internacionais, né, cada vez lançando coisas com mais qualidade, então não tem nenhuma necessidade de usar medicamentos humanos, salvo alguma coisa que seja indicada, que não tenha na linha veterinária, mas com orientação veterinária, né, o profissional vai avaliar, examinar, ver se realmente é o caso, fazer todos os exames, e aí vai prescrever a medicação na dose correta, adequada, na concentração adequada para aquele paciente. No caso do Dramin, o Dramin ele é um medicamento para náusea, né, enjoo, e ele é muito prescrito durante viagens, porque às vezes a pessoa tem uma náusea e o Dramin ele tem como um efeito colateral dar sono. Então muita gente também toma o Dramin para dormir, até no avião, pessoas que têm medo, uma viagem longa. E começou a se prescrever o Dramin para os animais por conta dessa situação do sono, né, para o animalzinho dormir na viagem. Só que hoje mudou a fórmula do Dramin e ele já não está causando esse efeito. Então, se esse é o objetivo, talvez não seja nem o indicado. Tem que conversar com o veterinário. E mesmo que não seja por conta do vômito e da náusea, não deve usar o medicamento sem orientação veterinária. Então, não dê o medicamento sem ter passado pelo veterinário, tá? Essa é a recomendação. Leva o cachorro ou o gato no veterinário, ele vai examinar, vai verificar se realmente é o caso e vai prescrever na dose adequada. Sem essa prescrição, não deve utilizar nenhum medicamento. Aliás, eu falei muito de medicamento humano, mas também os medicamentos veterinários, que apesar de serem destinados para os cães e gatos ou outras espécies, eles podem, se for um medicamento alopático, pode causar efeitos colaterais, intoxicação. O animalzinho deve passar por consulta para que seja feito o uso adequado do medicamento e até mesmo evitar o uso de um medicamento que não está indicado para aquela situação, porque o veterinário vai identificar e vai indicar o que é mais específico. Agora, já que você tocou nesse assunto de sono, bom, todo mundo, acho que
Boa parte das pessoas que assistem aqui conhecem o Anizen. Quem não conhece tem que conhecer, porque essa é uma outra explicação que tem que ser muito bem feita, porque existem medicamentos que são calmantes, de fato, tanto para humano quanto para animais. O Anizen, ele está mais relacionado ao estresse do que acalmar o animal. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, Andressa, e depois a Patrícia também pode colaborar com a gente. Claro. Muitas pessoas elas chegam numa loja ou na clínica veterinária com a queixa principal, que é o quê? O animal muito agitado ou com medo de barulhos, ou até com medo do carro, aquela novidade, novos ares, muitos estímulos que o animal está recebendo. Bem, vamos lá. O que acontece? Quais são as opções que existem no mercado? Realmente existem os calmantes, que são tranquilizantes, são até pertencem à classe de um pré-anestésico. Então, esses medicamentos, eles precisam ser prescritos por médicos veterinários, não é para qualquer animal. Ah, eu vou lá pegar, dou umas gotinhas, vai dormir? Não. Pode-se colocar em risco a saúde desse bichinho. Que isso fique muito claro, porque há muitos anos atrás era normal o próprio lojista vender e oferecer esse medicamento, e isso saiu, esse comportamento não existe mais, né? Não, nem pode. E outros medicamentos consistem no quê? Em fitoterápicos, igual existem pra gente, né? Valeriana, passiflora. Então, a indústria monta ali um composto desses ingredientes, né? Desses fitoterápicos, e compõe ali um produto para oferecer para esses bichinhos e que de fato são bons. Tudo vai depender da situação, do que o bichinho está apresentando. É lógico que, como qualquer outro medicamento, não vai ser 100% dos casos, mas eles ajudam muitas vezes. O que diferencia, né, de um medicamento para o outro, dos quais eu citei? Um é um medicamento tranquilizante, ali a gente espera 30, 40 minutos, o animal ele está dormindo, ele não consegue se mexer muito bem, ele está contido. Muito bem. Esses outros são mais naturais, sim, mas eles demandam o quê? Paciência, tempo, né? E tem animais que respondem, já ficam um pouquinho mais sonolentos após uns 4, 5 dias. Mas aquele que em 15 dias ainda não teve efeito, eu não posso dizer que o tratamento está dando errado. Ele está dentro do período que eu tenho que tratar, às vezes até mais de um mês. E como estamos falando aqui de homeopete, nós temos o que? O Anizen. E o Anizen, ele tem uma ação completamente diferente. Então, ele não é um calmante, ele não é um medicamento que vai trazer esse quadro de sonolência para a maioria dos bichinhos. A ação dele é no estresse, né? O gatilho que ali causou um estresse, uma ansiedade. E eu brinco muito, né? Porque quando a gente fala com o médico veterinário, ele tem uma boa compreensão. Mas se eu te falar, Denner, é um gatilho estressante, me dá um exemplo de um gatilho estressante. Todo mundo fica pensando, ué, o que é um gatilho estressante? Fogos, para animal, Fogos, né? um susto. Vamos pensar assim pra gente. O que você toma um susto? O susto é quando chega a fatura do cartão de crédito. Essa é ótima. Essa é ótima. Esse é um gatilho universal. Não é? Mas como o animal não tem fatura, vamos pegar uma outra coisa, assim, que pode ser mais abrangente. É verdade. Um susto, um assalto. Um assalto que gera, inclusive, traumas. Vamos lá. O que acontece? Tomou o susto. Legal, ele é bom para manutenção da sua vida, inclusive. Então, quando você perde ele, você perde reflexos, você fica muito mais vulnerável aos eventos naturais do dia a dia. Mas tomou o susto, como o seu corpo responde? Vai lá, que todo mundo tem. É o quê? O coração, ele bate mais forte. Então, todo mundo fala, ai, nossa,
muda até a respiração, dá aquele taquicardia. Algumas pessoas sofrem o quê? Começam a tremer, dá uma tremidinha. Nossa, fica sem Muda a cor. respirar. Fica Mão branco. gelada. Aquela fatura, né, do cartão de crédito, a pessoa fica Tem fatura branca, que deixa a gente né, sem tremendo, sangue. o papel até treme. Isso, Compra do material escolar. nem diga. Tá na época. Tá na época. E aí, o que acontece com esse organismo? Se a pessoa não tem um racional rápido para lidar com aquela situação, começa a desequilibrar. Então, vamos pensar aí um outro gatilho que coloca em risco a vida das pessoas. Isso acaba desequilibrando mais. Tá dirigindo, quase sofreu um acidente. Às vezes não é só as mãos que começam a tremer, às vezes são as pernas também, a pessoa precisa parar, tomar uma água. E para os animais? Então, vamos lá, caiu lá o primeiro trovão. O bichinho, opa, isso, eu acho que eu vou morrer. Aí cai outro. Eles não têm o E entendimento aí, para eles, tudo mata. Né? Exatamente. O entendimento dele é o quê? Da sobrevivência. Porque o cão do mato, lá atrás, né, Objetivo, ficar vivo. Os vovós, os bisavós deles, do cão doméstico, eles tinham essa informação, o quê? Preciso me proteger, preciso da minha toca. Então, não é comum que os animais, perante esses barulhos, eles querem o quê? Se esconder, eles vão para debaixo da cama, às vezes da geladeira, às vezes do carro. Eu mesmo já atendi um cliente que ele precisava deitar, dar um mata-leão no cachorro dele, porque o cachorro dele ficava em desespero e se rasgava inteiro no portão, porque ele desequilibrou. Ele não sabe, ele quer se proteger. Muitas vezes acontece, a pessoa abre uma frestinha do portão, o cachorro sai correndo, porque ele não está num ambiente seguro na casa dele, ele não achou esse ambiente. Ele não sabe, né? Ele acha que o problema está ali e ele quer fugir daquela situação. Quer fugir, é a quer uma casa dele, toca. mas ele quer fugir. Exatamente. E é o desequilíbrio que causou. Como que o Anizen vai atuar? Então vamos brincar, vamos voltar àquela situação, Dani. Você acreditou em mim, vamos supor que existe um Anizen humano. E você acreditou em mim, no que eu estou te falando, e antes de abrir a fatura, você fez o quê? Tomei o Anizen. Exatamente. Umas 10 borrifadas. Cachorro grande, não? Cachorro grande. E aí, quando você abrir a fatura, você vai tomar o susto da mesma forma. Mas aquela tremedeira, aquele frio na barriga, ele vai ser ou diminuído ou até inexistente. Enrolei minha língua. Inexistente. Então, é assim que age. Ele não vai deixar o bichinho, por exemplo, que começou a desequilibrar. Opa, ele está consciente, ele ouviu o barulho, ele pode até se assustar. Mas aquele desequilíbrio, ele não tem. Então, ele olha o ambiente, ele olha a família, está tudo bem, ele fica mais calmo. Como se for um local que tem essa situação com frequência, ele aprende a superar esse medo. Ele vai começar a aprender, né? Ele vai aprender que aquele barulho não vai afetar a família, a matilha, a vida dele. É interessante, doutora Patrícia, aproveitando o gancho, né? Mas como a homeopatia, ela é diferente nesse ponto da alopatia. Exatamente. Porque uma vai para o equilíbrio e a outra... O que é um animal, por exemplo? Um animal que está dopado, que está dormindo. É um desequilíbrio, né? Exatamente. Aí você tem uma situação, né, Derner, que não está resolvendo o problema. Porque a homeopatia, ela visa o equilíbrio do organismo, a fisiologia do organismo. Então, assim, os fogos de artifício que a Andresa usou como exemplo, não vai matar esse animal, ele não precisa ter essa reação exagerada, ele não precisa fugir. Então, quando ele toma o Anizen, ele entende, ele fica menos reativo ao estresse. O estresse, o fator de estresse, ele existe, os fogos, não, esse é o fator de estressante.
Quando ele ouve esse barulho, ele não sofre tanto com aquela situação. Ele ouve o barulho, ele tá consciente, como a Andresa falou, só que aquilo deixa de ser um incômodo. Ele não vai ter, ele vai entender, digamos assim, até onde ele pode, que aquilo não vai matá-lo, que não é uma ameaça, que ele não precisa fugir, não vai disparar os gatilhos aí, taquicardia, tremor que os animais também podem apresentar. Porque ele fica em equilíbrio mesmo com aquele fator estressante. Então, com a homeopatia, e eu gosto muito de falar isso, a gente está realmente tratando o problema, resolvendo o problema, que é o animal. Se eu der um medicamento alopático, um sedativo, eu vou deprimir o sistema nervoso, esse animal continua tendo, ele vai ter, se ele tivesse acordado, ele teria o medo, então eu não estou tratando aquilo, não estou resolvendo o medo, eu estou dopando, eu estou apagando, desligando esse animal. E isso tem algum problema? Tem, vários. A Andresa falou aqui dessa questão de fuga, por exemplo, né, que o animal ele tem um instinto e a gente precisa ter essa coisa da fuga, porque se algo estiver ameaçando nossa vida, a gente tem que... E se um animalzinho está viajando de carro, acontece um acidente e ele está dopado, ele não tem condições de fuga. Se aquele carro pegar fogo, ele não tem a menor chance. Eu tô indo para uma coisa mais drástica, mas para as pessoas entenderem bem. Esse animal não tem a menor condição de fuga. Se eu estiver tratando ele com homeopatia, com o Anizen, ele não vai ter esse medo da viagem, ele vai provavelmente ficar tranquilo, não vai ter o estresse, as alterações de comportamento que se tem normalmente num cão numa viagem de carro, e se Deus me livre, infelizmente, acontecer um acidente, esse animal ele tem condições de fugir daquela situação. Então, quando a gente está dando homeopatia, a gente tenta, qualquer medicamento homeopático, equilibrar o organismo, a gente visa estimular a fisiologia, equilibrar as funções fisiológicas desse paciente, e aí falando do Anizen em si, além de você tratar o problema, ou seja, reduzir aquela resposta ao estresse e com isso evitar os distúrbios de comportamento que esse animal pode apresentar, ele ainda continua ativo, lúcido, capaz de fugir se for preciso, de interagir com a família, né? Porque assim, aqui a gente está falando de uma situação extrema, fogo de artifício, ou uma viagem extrema não, momentânea. Se eu sedar ele, vai ser só naquele dia. Só que aquele animalzinho que é constantemente estressado, constantemente medroso, todo dia ele tem alguma alteração de comportamento, eu vou sedar ele diariamente? A gente não vai fazer isso, né? Então nós precisamos tratar o problema. E o que de fato trata o problema? A homeopatia, por visar esse equilíbrio que o organismo necessita, né, para ficar tudo bem, assim como a gente. Anizen, está à disposição, viu, gente? Vocês podem adquirir esse medicamento, procura nas lojas parceiras aí da Homeopet, e é equilíbrio, é o que há de melhor para deixar o seu animal equilibrado, sem estresse, tranquilidade, tá? Vamos evitar, né, esses calmantes que dopam, mas não sei que você tem um tigre de estimação que você tem que manejar, ele é meio perigoso, tudo bem, mas de resto, a Anizen está à disposição aí, fazendo sempre o melhor para o seu pet. E Denner, eu falo muito, né? Mas... aqui é podcast, Patrícia, fica à vontade, doutora Patrícia. Dá uma vírgulazinha, eu já falo um monte. Não tem nem fita mais para gravar, agora é liberado, grava o quanto quiser aqui. Eu queria, numa outra oportunidade aí, a gente já comentou sobre isso, mas eu queria reforçar uma coisa. A importância de tratar o estresse também, porque às vezes, mas é os fogos, o meu cachorro, ele tem medo, mas tudo bem, deixa ele ali, daqui a pouco para a chuva e volta tudo ao normal. O tutor, né, os pais aí de pet, eles têm que ter a consciência de que não volta tudo ao normal. Uma vez que o animal sofreu um desequilíbrio a ponto de ficar com taquicardia, né, esse mal-estar todo, ele vai ficar em desequilíbrio. Esse estresse, ele vai levar a uma diminuição na imunidade, esse animal fica mais suscetível a uma infecção, por exemplo. Se ele tiver algum problema pré-existente, se ele for um cardiopata, se ele tiver algum problema neurológico, essas situações de estresse podem desencadear uma síncope nesse animal, uma convulsão. Então, o estresse, além de ter essa questão do comportamento que a gente vê, o animalzinho com medo, tentando fugir ou choramingando, ela tem as questões físicas também. O estresse interfere no físico,
Problemas de pele podem estar relacionados ao estresse. Então, se o seu animal, ele sofre com o estresse, seja em momentos pontuais ou constantemente, procura um médico veterinário. Primeiro que você, com certeza, ninguém quer seu animalzinho sofrendo com aquela situação. E segundo que, se você não resolver isso agora, lá na frente vai estourar algum outro problema, provavelmente bastante sério. Então, é muito importante que fique atento aos distúrbios de comportamento e que procure tratar esse animal. O melhor tratamento é o Anizen. É isso aí. Bom, vamos para outra pergunta aqui. É uma das mais se repete dentro do meupet.com.br. Meu cão está está dando uns pingos de sangue pelo pênis. Qual remédio devo dar? Pessoal, É recorrente, né? Pelo que a gente vê, é recorrente. exato. Isso deve ser comum. Tudo que sangra, tudo que pode estar machucado, pode ter a presença de um tumor no local, nós não sabemos, não conseguimos avaliar e é importante levar a um médico veterinário, a uma clínica, a um hospital, até com urgência. Exatamente. Aliás, isso para muitas das dúvidas que a gente recebe é a premissa básica, assim, que você não procura um médico veterinário. É o básico a se fazer. Assim como se um filho seu apresentar um sintoma, né? Tem que levar. Leva no médico. Exato. E a partir dali, porque assim, tem certas coisas que não tem custo. É um valor. Poxa, mas é que eu vou gastar com o médico. Não é um gasto. É assim, um investimento que você vai. Porque às vezes você evita um problemão, que isso pode se agravar depois. Então você está, na verdade, economizando, né? Que você pega um problema no começo. Pensa, você estava falando, então pênis pingando, pode ser um tumor. Isso pode se desenrolar da pior forma possível e virar um prejuízo muito maior, né? Exato. Ou pode ser até uma coisa super simples e a pessoa começa a passar um monte de medicação porque pesquisou no Google ou um vizinho falou e aquela coisa que inicialmente era simples foi se agravando porque demorou para resolver ou quem sabe até um efeito colateral aos medicamentos foram usados e aí você tem a coisa grave. Então, mesmo que seja aparentemente simples, tem que procurar, né? Exato. E aqui um recado, você gosta do seu pet, do seu cão, do seu gato? Todas as informações busquem com profissionais da área. Eu mesma participo de grupos que trocam ali algumas receitas para lavar roupa melhor, uma louça, e às vezes ali vem uma pergunta: ai, meu gato tá com pulgas. E as respostas ali foram horríveis, horríveis. Eu interferi, lógico, não falei que eu era médica veterinária, mas falei, você vai intoxicar seu gato, você vai matar seu gato, a receita ali não foi bacana. Então, ouçam de profissionais, médicos veterinários ou outros profissionais que trabalhem na área, que entendam. Uma coisa, né, Andresa, às vezes, essa pergunta até a hora que você fez do sangue, Andresa, assim, né, e o Denner falou, é recorrente. É recorrente, Denner, meu cachorro tá vomitando. O que pode ser? Como, por exemplo, tá pingando sangue. Os sintomas, nem todos os sintomas, eles são específicos de uma doença, né? A gente tem aqueles sintomas, aquelas alterações que a gente fala que são patognomônicos, que quer dizer que é específico daquele problema. Se o animal apresenta, você já pensa. Só que tem sintomas que podem ser de diversas doenças. Então, não adianta a pessoa jogar na internet ou num grupo. Primeiro que, como a Andresa falou, se não for um profissional, ele já não vai orientar, né, de forma correta. E segundo que não tem como você só falando 2 sintomas ali, a pessoa saber o que o animal realmente tem. Então, por exemplo, vômito. O animal ele pode vomitar, qualquer coisa pode causar vômito. Medo pode causar vômito, dor pode causar vômito, problema renal, problema hepático, um problema gástrico pode causar vômito. Então, assim, é um sintoma comum a todas as doenças, praticamente. Ressaca pode causar vômito. E aí as pessoas às vezes ficam até irritadas. Mas eu vou ter que passar pelo veterinário? Vai. Tem que passar, porque só após um exame físico adequado e muito provavelmente exames complementares vai ser possível identificar a causa da doença e indicar o tratamento mais específico. Até, Denner,
Homeopatia. Já respondi perguntas, as pessoas falam, mas a gente dizer, procura um médico veterinário. Mas se não fala que a homeopatia não tem efeitos colaterais, por que eu tenho que então procurar o veterinário? Por quê? De fato, a homeopatia não tem efeitos colaterais. Se vocês utilizarem qualquer medicamento da nossa linha, não vai fazer mal. Só que, se o medicamento ele não estiver indicado para o caso, ele também não vai fazer bem, não vai fazer diferença. E aí você demora para levar esse animal no veterinário. Aquele problema, igual eu falei anteriormente, que era simples, vai se agravando. E quando você resolver levar, a coisa está muito maior. Então, de cara, leva no veterinário. Eu vou usar homeopatia, vou optar pela homeopatia. Aí sim, depois do diagnóstico, sabendo qual medicamento homeopático é indicado, daí entra, porque não vai ser eficiente e seguro para esse animalzinho. É isso aí. E só mais uma informação, eu que visito o nosso time técnico, nós visitamos muitas clínicas veterinárias. E a queixa de todo veterinário, o sofrimento de todo veterinário é o quê? Que o tutor leva o bichinho tardiamente. Uhum. E aí, às vezes, não tem mais o que fazer. Andresa, é até engraçado você comentar isso. Quando eu clinicava, né, eu tirava plantão. Mas era assim, às vezes você passava o final de semana inteiro sem nada. Coitada Domingo, de você. 10 horas da noite, começava a bater. Porque a pessoa, é lógico, a gente entende todas as dificuldades financeiras, né? Tem-se o olhar para isso. Claro. Só que daí acaba ficando mais caro, né? Porque a coisa fica mais grave. E aí o animal passou, a pessoa tá esperando ver se melhora, ou pelo menos chega segunda-feira para poder levar. E aí quando chegava no domingo à noite, via que, nossa, ou eu levo agora ou não vai chegar amanhã. E às vezes pela demora. Então, realmente, isso que você falou é uma verdade, é um sofrimento. Sim, o animal sim. chega, às vezes, já tentou dar outras medicações, ou ficou só esperando. Gente, eu trabalhei também, fiz plantão, desde até estágio. E eu trabalhei numa área que tinha muita miase, né? Que é a larvinha ali da mosca. Então, o tutor falava assim, gente, mas começou pequenininho. Depois de 3 dias, já Comeu o metade. olho, a orelha, não tinha muito mais o que fazer. Não dá pra esperar. Então, quem gosta, leve rápido. Primeiro assim, né? O ideal é a gente trabalhar sempre com a prevenção. Então, vamos prevenir em relação aos parasitas, levar o animal 1, 2 vezes por ano para um check-up completo. É muito melhor você diagnosticar no início. Mas aconteceu, igual você falou, um machucadinho, uma larvinha, algo, né, inesperado, foi um traumazinho. Percebeu? Qualquer pequena alteração já procura. E a gente sabe que 2 dias faz, assim, uma diferença. Até a gente se assusta, né? Até a gente. É isso aí, gente. E, claro, o meu pet, dentro desses sintomas, de repente até tem, e tem de fato, medicamentos que podem ajudar, mas tem que saber qual é a doença. Senão, nós nem vamos falar de medicamentos homeopáticos para esse caso, porque seria chover no molhado, não dá para saber. Sem o diagnóstico, não dá para indicar o medicamento, seja homeopático ou seja outro medicamento. Então, nem vamos falar sobre quais seriam indicados, porque tem que saber. Primeiro o médico veterinário, depois a gente indica o homeopático. Vamos adiante com as perguntas aqui? Vamos lá. Bom, mais uma aqui, ó. Vamos falar sobre a verminose. Verminose em cães é uma dúvida recorrente também no meupet.com.br. Tem algum risco para as crianças, para os humanos de modo geral, para os próprios pets, quando se fala em verminose? Quer responder essa, Andressa? Eu começo, depois você termina, tá bom? Bem, é muito difícil um pet passar um verme, uma verminose, uma doença para um ser humano, né? Ainda mais que estamos falando de fezes, né? Então, até existe aquela questão das grávidas, né? Das gestantes, que muitos médicos acabam orientando a paciente a se livrar do gato, com o risco da toxoplasmose. Mas alguns médicos já sabem que o risco da transmissão da doença seria o contato das fezes de um gato infectado com a boca da paciente, da gestante. Enfim, pode acontecer, Denner? Pode, mas não é tão fácil assim, né? É perigoso? É. Criança, ela tá ali engatinhando, ela pode encostar, às vezes, num cocôzinho do cachorro, do gato, ir lá na areia e brincar?
Pode. Então, não é fácil, os animais não são perigosos, mas temos que cuidar deles. Porque esses acidentezinhos, eles de Podem fato acontecer. podem acontecer. Não é assim o fato, né, Andresa, da criança ou da pessoa pegar o animalzinho no colo, De passar a forma mão. alguma. Lambeu a boca do meu filho. Nossa, transmitiu. Não é assim. Não. Tem o risco, é importante cuidar, como você bem falou, ainda mais criança, né? Uma mulher grávida não vai se cuidar, né? Mas uma Exato. criancinha, né, tá ali engateando, é muito mais arriscado. Mas assim, cuidando do pet, ele estando também, não precisa se desfazer do animal, né? Não, de forma Infelizmente, alguma. às vezes a gente escuta isso ainda. Você engravidou, vai ter que dar o cachorro. Quando eu tive meu primeiro eu falo filho, por mim também. você passou por isso também? Também. Nenhum dos Mas médicos dos que eu médicos, passei, No meu caso não foi médico, foram as pessoas as pessoas que próximas, falam. Não, no meu caso foram médicos, inclusive um falou assim: ai, minha filha quer me matar, minha filha é veterinária, mas eu indico. E eu parei em um médico que ele sempre fazia o desafio, né? A gente quer ver o grau de conhecimento. E ele falou assim: não, né? Você vai, por um acaso, vai pegar o cocô do gato e vai colocar na sua boca? Eu falei: não. Eu falei: é ele que eu vou ficar. E, de fato, ele foi um ótimo médico. Mas eu acho que é importante as pessoas compreenderem, ainda mais hoje nessa humanização, né, do bichinho. A minha gata dorme comigo, abraçadinha ainda, né? E minhas filhas pegam, beijam. Não tenho nada contra isso e quem tiver também respeito à opinião. Mas não é esse o risco. Nós devemos, sim, como tutores, como médicos veterinários, fazer a orientação e, como tutores, cuidar pensando na saúde, porque verminose também não vai favorecer em nada a saúde desse pet, né? Exatamente. É lógico que a gente está falando aí de uma linha muito perigosa, porque também existem aquelas pessoas que querem fazer o quê? Limpar o animal por dentro e por fora. Então, o excesso de medicamentos também acaba o quê? Pode até prejudicar a função hepática, mas principalmente ali a flora intestinal desse bichinho, que como para nós é importante, para eles também é muito importante, principalmente ali na manutenção da imunidade, da pele, muitas vezes está associado. Então, o excesso é perigoso, mas a ausência também de cuidado também pode colocar em risco. E assim, como os animais têm um estilo de vida diferente do nosso, eles estão cheirando, eles sim cheiram as fezes de outros animais, né? O risco de uma contaminação, aí sim, os animais estarem com verminose é muito grande. E a Andresa falou bastante, né, que é difícil transmitir para o ser humano, mas pode acontecer, né, nesses acidentes. E para os pets, mesmo os animais adultos, uma contaminação, uma carga parasitária alta pode causar problemas. Então, ela até falou aí do excesso de medicamento que pode causar um desequilíbrio na flora intestinal e isso acarretar um problema de pele. Isso pode acontecer, a gente sabe que tem relação. Mas aí a mesma coisa, aí eu vou falar agora um pouco da falta do cuidado. O animal parasitado também pode ter um desequilíbrio, né, na flora intestinal, pode ter um desequilíbrio em relação ele pode ter uma anemia, e às vezes você volta e meia seu cachorro tá com uma alergia, não tá se alimentando, um dia ele come bem, outro dia ele já não quer comer, um dia as fezes estão normais, outra vez tá com uma diarreia, se coça, e você não entende o que pode estar acontecendo. Pode ser uma verminose, muito provavelmente. Então, é importante, né, a gente não vai dar remédio de verme uma vez por mês para o animal, lógico que não. Mas é importante que seja observado, junto com o veterinário que vai definir, seja feito um esquema para controle dos parasitas, né, para que esse animal sempre esteja em equilíbrio. A Andresa estava falando, e eu até me lembrei de carrapato também. E ninguém quer ver carrapato no seu animal. Só que o animal também entrar em contato com um carrapato pode ser interessante, porque ele desenvolve imunidade àquele parasita. Começa a gerar anticorpos. A gente nunca vai conseguir fazer com que não exista um verme, uma bactéria, um carrapato. Não é saudável também, né? Porque aí o animal não é exposto àquele desafio, ele não
tem imunidade, desenvolve imunidade. Só que a gente tem que manter isso sob controle. Eu não posso, então tudo bem, então vou deixar ele cheio de vermes, vou deixar. Você tem que manter isso sob controle. Por isso que é muito importante verificar, fazer exames, né, para ver se o animal tem parasitas ou não e fazer o esquema para tratamento e prevenção. E aí, falando de prevenção, não sei até se você ia perguntar, Denner, mas assim, a homeopatia também se enquadra. Aí, ia falar do Paracânis, com certeza. Porque quando a gente vai falar de tratamento de verme com alopatia, o que eu penso? Em tratar o que tem ali. Então, se o meu animal tiver verme, eu vou dar o vermífugo, vai matar os vermes que estão presentes, e é isso. Se esse cachorro, daqui uma semana, no passeio lá na rua, cheirar as fezes de outro animal, lamber alguma coisa, ele vai se contaminar novamente. A homeopatia, além de você tratar o animal, se ele tiver parasitado, ela vai estimular as defesas do organismo, né? A gente falou muito de equilíbrio aí, então ela vai equilibrar as defesas do organismo de forma a impedir que esse animalzinho se recontamine. O organismo dele vai estar resistente, mesmo que ele entre em contato com o parasita novamente, esse parasita não vai conseguir se desenvolver, se instalar naquele organismo e é eliminado. Então, a homeopatia, ela é uma excelente terapêutica, aí no caso o Paracânis, para a gente manter o organismo em equilíbrio, não ser um excesso, né, que vai desequilibrar o organismo do nosso animal, porque o objetivo do medicamento é estimular as defesas do organismo, então, assim, além de controlar de forma saudável, o medicamento também previne. Então, esse esquema para prevenção de parasitas pode ser feito com homeopatia e vai ser muito positivo. Exatamente. Procura... Inclusive, Pode Dani, falar. eu ia falar de uma questão. Tudo tem que ser muito bem avaliado. Existem animais, os bichinhos, que eles saem para passear uma vez e eles ficam mais em casa, não passeiam sempre. Então, o desafio dele é muito menor, né? A gente vai fazer um tratamento, talvez o médico veterinário vai até estipular um período curto. Mas tem aqueles que são muito desafiados. Então, eles todos os finais de semana, eles vão com o tutor para um parque, né? Além daquela proteção para pulgas, carrapatos, os vermes intestinais, como a Patrícia mesmo falou, eles vão ficar se recontaminando. E esse excesso, como eu falei, ele vai ser ruim para a saúde do animal, a não ser que aí vem o benefício do Paracânis, por exemplo, é o equilíbrio, as defesas para esse animal que é desafiado, um animal de fazenda, um animal que faz passeios todo final de semana, que viaja, é um medicamento ideal e super fácil, né, Patrícia? Super fácil, você pode pôr na água e na comida, e único. Porque se a gente for pensar em prevenção de ectoparasitas, né, que seriam as pulgas e os carrapatos, tem muito produto alopático no mercado, que logicamente também o tutor tem que pensar muito bem no que ele vai usar, o ideal é ter a orientação do veterinário, porque são medicamentos, são produtos químicos que podem ter efeitos colaterais, intoxicação, enfim. Mas esse é outro assunto. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem essas opções, só que você não tem nada no mercado alopático para prevenir verme, evitar a contaminação e assim evitar você ter que ficar dando tanto vermífugo, igual a Andressa falou, do excesso. Então, o que a gente tem no mercado? Paracânis, então é um produto único, 3 em 1, né? A gente nem tá falando de carrapato, mas sim, controla e previne pulgas, carrapatos e os vermes. O ideal seria fazer uso contínuo, põe na água, na comida, direto na boca se achar que pode ser mais fácil, sem nenhum risco. Seria bom até colocar ao lado da ração. Perfeito. Colocou a ração, já coloca ali o medicamento, isso vai virar um hábito, o cachorro nem sabe que ele está tomando o medicamento, não vai interferir ali na ação gástrica, hepática, na flora intestinal, e o animal vai estar equilibrado, vai estar saudável. E, Andresa, voltar lá naquela história das pessoas, né? Você falou aí, às vezes tem uma criancinha engatinhando, né? E a gente, usando o produto, vai evitar
também mesmo que seja raro, você acaba gerando uma segurança para as pessoas também. Demais. E por não ser um produto químico, existem produtos aí que são de você fazer aplicação tópica. Aí você tem aquela criancinha engatinhando, que às vezes dorme com o cachorro. Ela passa a mão em cima daquilo, depois leva na boquinha. O medicamento para cães não tem nenhum problema, o cachorrinho tá usando, tá fazendo uso daquele medicamento. E ter uma criança que o cachorro vai lamber o rostinho dela, Isso. não tem problema. Falou tudo, Patrícia, porque hoje existe a preocupação, principalmente pai, mãe de pet, ou que teve o primeiro filho, quer comprar o alimento orgânico, tem aquela preocupação, não, vou comprar orgânico com menos agrotóxico, e às vezes o bichinho ali tá cheio de produto que a criança vai lá e passa a mão. Então, a gente tem... O que eu vejo, Denner, é que muitas pessoas desconhecem essa terapêutica com o Paracanis e temos também o Parafelis para gatos, né? Eu, por exemplo, amo gato, todo mundo sabe, sempre falo isso, e minha gata, ela nunca tomou um medicamento alopático, porque eu já tinha conhecimento do Parafelis. E ele agiu, eu peguei a gatinha, ela veio... Alguns dias ficou com a barriguinha bem cheia, veio já com histórico que havia já tomado um outro medicamento antes de Vermes, adotar. né? Cheia Isso, de, já por veio. conta da verminose. Ela já veio com ela já tomou remedinho, então nem me preocupei. Deu uns dias lá, a barrigona dela, falei, nem é qualquer medicamento que eu poderia usar. Sim. Né? E eu usei o Parafelis, na minha cabeça eu não teria outro, mas eu não esperava que ia ser tão rápido. Assim, foi questão de um dia, ela estava assim, a barriguinha não estava tão estendida. Então, para quem tem essa ideia que vai demorar, mas eu preciso de algo urgente, tá subindo o carrapato na minha casa, não, tô com um filhinho engatinhando, é uma ação rápida, tá? Denner, você tá arrumado, porque antes era só uma que falava muito e te agora eu dava gosto. trabalho, agora é duas. Mas eu vou ter que falar, ainda não vou poder passar a palavra para você, porque a Andresa, ela comentou um outro ponto muito importante aí, que puxou. A gatinha tinha tomado o remédio verme. Será que ela se recontaminou ou será que os parasitas dela já não desenvolveram resistência ao vermífugo que foi utilizado? Porque esse é outro problema da alopatia, né? Quando a gente está nesse foco de controle de parasitas. O medicamento alopático, ele visa matar, né? O produto químico, ele visa matar o parasita. E o parasita, por sua vez, é um organismo que vai sempre tentar sobreviver. Ele vai tentar desenvolver mecanismos para burlar aquele veneno e sobreviver. Por isso, quem tem cão, gato em casa, já deve, em algum momento da vida, passou por essa situação. Vinha usando um produto que estava controlando bem. De repente, o produto parece que não está segurando mais. O que aconteceu? Ou então, um amigo, um vizinho indicou, no dele funcionou e aí põe no meu não funciona. Será que o produto perdeu a qualidade? Não. O produto com certeza deve estar sendo feito do mesmo jeito, só que o carrapato já desenvolveu resistência. Nós vimos isso, foi publicado um trabalho, se não me falha a memória, no começo do ano passado, em um canil da polícia, do exército, onde os animais são extremamente bem cuidados. Eles têm um esquema de vermifugação, a cada 4 meses eles tomam vermífugo. É ordem, cumpra-se, sabe? Então, a cada 4 meses eles tomam vermífugo, troca o princípio ativo, inclusive o ambiente, assim, é lindo. Pra gente que é veterinário, você vai lá e se encanta. Cada animal tem 2 baias. Então, hoje ele dormiu nessa baia, amanhã ele vai sair para fazer o seu trabalho, seus treinos, ele vai dormir na outra baia e essa que ele dormiu vai ser detetizada, eles passam vassoura de fogo, limpam com... Então, você pensa, é um lugar que se você for avaliar não vai encontrar nada. E daí nós coletamos fezes desses animais e fizemos 3 exames com intervalo de 15 dias, para poder, né, porque às vezes a eliminação de ovos, ela é intermitente. Então, nós fizemos 3 exames e foram 10 animais, 5 animais tinham parasitas. Foi encontrado ancilóstoma, que é um dos mais comuns, toxocaras e até tênia, que passa para ser humano. Nós tratamos esses animais com Paracanis, já no primeiro exame, 15 dias após o início do tratamento, todos eles estavam zerados. E aí nós fizemos 4 exames,
com intervalo de 15 dias e tudo zerado. Então, o que aconteceu? Nesse ambiente super controlado, onde os animais recebiam medicamento, muito provavelmente resistência parasitária. Então, aqueles animais que tinham ovos, talvez eles se contaminaram nesse intervalo de 4 meses? Pode ser, mas aí a gente já vem com a questão da prevenção, né, que o vermífugo não faz. Desafio. E Eles pode eram ser... muito desafiados, né, Patrícia? Eles saíam a campo nas todo dia, missões. nas missões. Não todos os dias, a turma não sai todo dia, mas eles tinham escala de missões. Durante esse período, tiveram animais, inclusive, que foram para a missão, tomando Paracanis, e continuaram negativo, que a gente avaliou por 2 meses, mais tomando Paracanis. Então, mas eu dei o vermífugo para o meu cachorro mês passado, e agora ele está com diarreia, eu não preciso nem me preocupar com verme? Precisa, porque pode ser que ele tenha se recontaminado, como pode ser também que ele já tenha resistência ao vermífugo e não matou, não resolveu o problema. O Paracanis, por não agir no verme, ele age no organismo do animal, não tem risco de gerar resistência. Então, nesse caso do canil, a gente até partiu do princípio que provavelmente esses animais tinham resistência já. Então, por isso, eles continuavam positivos mesmo depois do vermífugo. Fazia pouco tempo, inclusive, que eles tinham tomado. E mesmo assim o Paracanis agiu, porque o Paracanis não tem risco de gerar resistência e vai agir mesmo em casos de resistência já comprovada, que foi o caso, eu tô falando Paracanis, mas também nós temos o Parafelis, que foi o caso que a Andresa comentou da gatinha dela. Paracanis para os cães, Parafelis para os gatos, né? Fica Isso. bem, só para deixar claro, procura na loja mais próxima aí, procura no seu revendedor, no seu distribuidor, onde você compra o medicamento, provavelmente você vai encontrar o meu pet Paracanis e o meu pet Parafelis. Bom, vamos caminhando para o final, mas eu preciso muito que vocês me ajudem com a situação lá em casa, com a Zoe. Já caminhando para o final do nosso podcast, tem uma Shih Tzu, que é a Zoe, e a Zoe, inclusive, ela eram duas, era ela e a mãe dela, a Mila. A Mila faleceu, recente, tem uns 3 meses, algo assim. Então, eu já estava assim com o coração doendo dela ficar sozinha em casa o dia todo, mas aí veio as férias, criançada em casa, tudo bem, ficaram, só que agora... Meus meninos estão voltando para o colégio. E aí tem de novo esse dia a dia dela ficar sozinha. O Anizen pode ajudar com isso? Com certeza, está totalmente indicado. É o que pode te ajudar, na verdade, né? Se você não tem outro jeito, ela ir para algum lugar, uma creche, alguma coisa, é o Anizen. Ele vai, tomando o Anizen, ela vai perceber, a Zoe vai perceber que está sozinha, só que ela não vai sofrer tanto com aquela situação. Não é, Denner, que ela vai passar a gostar de ficar sozinha, né? Tá tudo bem. Ela vai ficar muito mais feliz quando vocês estiverem em casa. Mas isso não vai ser um transtorno a ponto dela desenvolver uma lambedura psicogênica, dela ficar sem se alimentar, dela destruir a casa, exatamente. Então, assim, ela vai entender. Eles saíram, né? Não é muito legal, mas eles voltam, eu vou esperar. É mais ou menos isso. Eu percebi isso ontem, assim, que nós saímos para jantar fora e a cara de tristeza dela, a hora que aí eu lembrei, falei, os meninos estão voltando para a escola agora, período escolar, né? Todo mundo vai começar a voltar para a escola. E aí, né? Como é que ela vai ficar sozinha ao longo do dia depois desse final de ano aí tão intenso? Sabe, Dani, nesse processo, né, que ela vai se adaptar, de fato. O Anizen vai ajudar e você também pode buscar aquele enriquecimento ambiental. Eu vi outro dia um vídeo, mas foi muito engraçado. Os tutores saíram, mas era uma casa grande. E eles estavam onde? No quintal. E eles ficaram bonzinhos, esperando eles saírem. Fechou o portão, parecia que um conversou com o outro, eles saíram correndo, subiram numa grade, passaram para um outro ambiente e fizeram o quê? Começaram a pular na piscina. Então, um pulava, o outro saía, outro pulava. Eles estavam esperando a família sair. Só esperando. É lógico que eu moro num apartamento, não tenho... Mas quando eu saio, eu tenho que deixar ali um ambiente onde minha gata ela vai brincar também sozinha. Agora, fiz uma viagem a trabalho, minha mãe levou minhas filhas para viajar. Ela ficou ali, acho que uns 10 dias, não sozinha, né? Havia uma pessoa para ir lá, limpar, ficava meia hora, mas de longe estava próximo do que era com a gente. Mas ela foi com a Anizen, né? Ela ficou bem. Foi tratada e ficou muito bem. Eu passei por isso também, agora nas férias eu tenho um cachorrinho e eu voltei de viagem e fiquei 1 semana com ele.
Fiquei com uma semana com Aí ele em isso. casa. Ainda bem que é podcast, a gente pode rir, né? Tava entendendo os sinais. Tava passando um sinal para a doutora Patrícia para falar mais Arrumar perto o do microfone. microfone, A gente né? vai se ajeitando aqui, não tem problema. É que a gente vai se empolgando e vira uma conversa mesmo, É. né? Mas, pois é, e daí eu passei uma semana com ele em casa. E ele é muito apegado a mim. Tem as crianças que ele gosta muito, ele dorme com os meus filhos, mas ele é muito apegado a mim. Quando eu voltei a trabalhar, e aí não tava tomando Anizem, porque tava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Mas no primeiro dia que eu vim pra empresa, o bonitão fez xixi na minha cortina. Sinal clássico de revolta, né? Não é nem quer dizer, é um sinal, mas é um sinal direto, É né? objetivo. Não foi uma indireta. Não, ele não manda recado. Ele diz que, logicamente, que eu queria dar um beijo nele, mas nem adianta a gente ficar bravo Não. assim, explodir com o animalzinho, porque ele tá sofrendo. Então, intensifiquei o Anizem e tudo se resolveu, ele já entendeu que é esse o ritmo de novo, né? E tá tudo bem. E semana que vem vou ter que pegar firme também com o Anizem, porque meus filhos voltam pra escola e aí ele vai ficar Isso. mais sozinho. Ou põe umas cortinas mais altas. Mas, vamos ter... Mas não, ele vai querer que eu saiba que ele está magoado. Então, em alguma outra coisa, alguém vai sofrer. Vai querer sua atenção, né? Nem que seja pra brigar, né? Exatamente. Acho que a Andressa até podia comentar um pouquinho disso. Bem, quando eu fazia clínica, era a pergunta clássica, né? Ai, mas meu cachorro tá fazendo xixi no meio da sala. E minha pergunta, você briga com ele? Ah, brigo, né? E o pessoal acha até bonitinho, porque daí o cachorro vai saindo de mansinho. Eles realmente têm umas reações muito engraçadas. E eu falava, não, vamos começar, vamos sentar aqui. Não pode. Viu ali um cocô, um xixi, pode estar na sua cama. Abre a janela e grita, xinga. Mas pro cachorro você vai fazer... Não vai Pode falar ignorar, nada. não vai falar nada, mas Finge só que nada ignora. aconteceu. Não aconteceu. Por quê? Porque quando o cão, ele quer sua atenção, seja pro bem, pode ser uma briga, ele quer o seu olhar voltado para ele. É igual o marketing, né, Andressa? Não tem marketing ruim. Pro cachorro não tem atenção Exatamente. Ruim. Fale mal, mas fale de mim, né? Ele quer atenção, não importa se é briga ou se é carinho. Né? E aí, quando chego em casa, vou brigar por causa daquele cocô ou por causa do xixi errado, eu só tô reforçando que ele fez o correto. Então, ou o que eu faço? Ele conseguiu. Ele conseguiu. O objetivo a atenção dele era aquilo. Então, eu vou fazer o quê? Reprovar, mostrando que ele não teve sucesso. Eu ignoro, tiro ele do ambiente, limpo. Não limpem cocô na frente do cachorro, que ele também pode aprender a necessidade de limpar, né? Então, ele faz o quê? Ele não sabe lá pegar a pazinha, descartar, ele passa a comer. É um comportamento comum. Olhei. Que muitos especialistas acabam fazendo a primeira pergunta, limpa, remove a sujeira na frente do cachorro? Ah, sim. Então, tira ele do ambiente e limpa. E ignora esse fato. Não pode brigar, senão você vai reforçar. Mas também vamos fazer agora o correto. Ele fez no local exato, o local ideal que você quer que ele faça. Aí sim, aí você pode dar atenção, olhar, pode fazer carinho, pode dar algo que ele gosta de comer. Aí é legal. Maravilha. Sim. Vamos sempre aprendendo muito aqui nesse podcast O Meu Pet, mas eu acho que agora já tá bom de pergunta, já tá bom de tempo. Chegando na hora do almoço aqui. Bom, gente, obrigado pela participação. Obrigado, Andressa. Obrigado, Patrícia, doutora Patrícia, doutora Andressa. É sempre uma oportunidade de aprendizado e assim a gente vai trazendo as tecnologias homeopéticas que estão todas à disposição. Se você quiser saber, homeopet.com.br. Também, aqui não é uma clínica veterinária, tá? O pessoal manda muitas dúvidas, a gente procura esclarecer, ajuda a gente a esclarecer para mais pessoas aqui dentro do Homeopet, mas se quiser mandar uma pergunta lá,
manda lá. Às vezes a gente coloca aqui para o pessoal responder, para essa equipe maravilhosa. E por hoje é só. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Obrigada. Denner. Obrigada, Andresa. Até o próximo podcast Homeopet, aqui no nosso canal da Homeopet e também no Spotify Homeopet Oficial.